migrar aqui pro Canadá. A gente escolheu o caminho de vir direto como residente permanente. Sei que tem bastante gente aqui que é bastante curioso em relação ao processo de imigração, adaptação aqui no Canadá. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu abri uma caixinha no Instagram recentemente, respondi várias perguntas de vocês sobre lá. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram e quiser me seguir, vou deixar meu arroba aqui embaixo. Então me segue lá se você quiser me acompanhar por lá também. E aí tiveram algumas perguntas da caixinha que eu achei muito legais, assim, que no sentido de, tipo, que eu poderia desenvolver melhor, sabe? Então eu separei algumas das perguntas que eu recebi na caixinha pra eu poder responder aqui e ter mais tempo pra eu desenvolver a resposta pra elas. Sei que tem bastante gente aqui, em todas as plataformas, né, que é bastante curioso em relação ao processo de imigração, adaptação aqui no Canadá. O Canadá é um país cheio de imigrantes, né, que tá sempre recebendo novas pessoas com programas de imigração muito legais. Então eu queria tirar um tempinho realmente para responder um pouquinho mais de atenção, assim, como funcionam esses processos e como foi o nosso processo de migrar aqui pro Canadá. Vou começar com essa perguntinha aqui: quais foram os processos para vocês mudarem para o Canadá da Núbia? Foi um processo bem longo, assim. Na verdade, ele é um processo teoricamente curto, mas a gente pegou a época da pandemia. O processo de imigração no geral, né, tirando vir aqui para estudar, ficou fechado durante 2 anos. Então, pra gente foi um processo longo. Vamos lá, vou explicar como é que funciona. Basicamente, a gente tem a opção de, né, todo mundo tem a opção ou de vir estudando pro Canadá, e aí você vem estudando, completa seu estudo aqui, e aí você aplica pra residência permanente, ou então você já aplica para residência permanente direto do Brasil, que foi o que a gente fez. Depende muito do seu perfil. Eu não sou consultora de imigração, então não posso dizer o melhor caminho para você, mas tem várias empresas que trabalham só com isso. Se você tem bastante interesse nesse assunto, entre em contato com essas empresas, elas podem te ajudar a escolher qual é o melhor caminho que funciona para você. Mas pra gente, a gente escolheu o caminho de vir direto como residente permanente, né? Em vez de vir aqui fazer college ou estudar aqui e depois migrar, a gente escolheu já vir direto para a imigração, porque fazia sentido dentro do nosso perfil. Um sistema de pontos, você pontua conforme as suas características e a sua experiência de vida, né? Então, quantos anos você tem, se você fala inglês, se você fala inglês e francês, você ganha mais pontos. O seu nível de estudo, se você tem mestrado, doutorado, tudo isso vai acumulando pontos, né? E aí, dentro do nosso perfil, dentro daquilo que a gente tinha como experiência, etc., a gente era um perfil que fazia sentido a gente aplicar direto para a imigração. Aí o processo, teoricamente, eu vou explicar para vocês vão ver, é um processo muito simples, mas aí óbvio que na hora que você tá fazendo ali esse processo, ele tem que ser muito cuidadoso e muito atencioso, no sentido de detalhes, querendo ou não, é um processo imigratório, você vai ter que mandar uma série de documentos ali pro Canadá, que o governo vai analisar, então tem que ser levado extremamente a sério, extremamente meticuloso. Tem bastante conteúdo também do Casal Nerd no Canadá, eles têm um blog na internet que é super famoso para quem tá querendo emigrar, tem bastante conteúdo lá de como fazer cada passo a passo, se você decidir ir pelo caminho da imigração direto. Mas basicamente, para você imigrar para o Canadá no processo, sem ser via estudos, né? Se você for aplicar para imigração direto, o que você precisa ter comprovação de inglês. Então não basta você falar inglês, você tem que fazer o IELTS ou o CELP, que são provas que vão de fato dar uma pontuação para você, e você precisa ter uma pontuação mínima, que é uma pontuação alta, tá? Então o inglês não adianta ser um inglês básico, ele tem que ser um inglês bom o suficiente para você conseguir ter 7 no mínimo ali, um CLB 7, que é uma nota considerada alta até, não é extremamente alta, mas é uma nota alta. Além disso, se você fala francês atualmente, isso dá muito ponto. Então, pra mim e pro Lucas, a gente escolheu aprender o francês. Foi uma estratégia que daria pra gente bastante ponto extra. Aí, de novo, né, não basta falar francês, você tem que fazer uma prova. Então, basicamente, provas de comprovação, né, de nível de inglês, de nível de francês. Segundo ponto, você precisa ter uma certa quantia em dinheiro guardado. Então não pode ser aquele dinheiro que você usa no seu dia a dia, precisa ser uma quantidade de dinheiro, e aí varia da quantidade de pessoas. Se você entrar no governo, eu vou colocar o site aqui na descrição, mas se você entrar lá, o site do Canadá fala tudo pra você, gente. Tudo que você precisa saber sobre qualquer processo migratório, ou até estudos, tudo isso tem no site. Mas enfim, daí você precisa ter uma quantidade ali de dinheiro parada. Eles falam assim, mais ou menos por 6 meses, pra eles entenderem que é um dinheiro que você não tá usando, por exemplo, pra pagar contas ou pagar qualquer tipo de despesa que você tenha.
Então, você precisa ter esse dinheiro reservado ali e também comprovar essa experiência de trabalho. Então, eles vão pedir ali, conforme a quantidade de anos que você tem, você vai ganhando mais pontos e você precisa comprovar esses anos. Então, não adianta você só falar, sei lá, trabalho há 5 anos com não sei o que, você vai precisar comprovar que você de fato trabalhou, e aí isso entra essa série de documentos, papeladas, mas basicamente é isso. E aí, além disso, documentos seus, certidões, tudo isso juramentado e traduzido para o inglês ou para o francês. Aí você abre o seu perfil online mesmo da sua casa e você fica esperando as rodadas para ser chamado. Então é como se fosse uma nota de corte de vestibular ali, A cada 2 semanas eles fazem rodadas e aí eles jogam uma nota de corte. E aí, se você estiver acima daquela nota de corte, você vai ser chamado, eles vão analisar a sua documentação que você mandou. E aí, basicamente, se você for aprovado, tem esse período, você pode ser aprovado ou não. E aí que entra, a questão de ser meticuloso com a documentação, garantir que você está enviando realmente tudo que está sendo necessário, no formato necessário, que não adianta você mandar a documentação de qualquer jeito, tem um jeito específico para você mandar essa documentação. E aí, se você for aprovado, você pode vir, eles vão pedir o seu passaporte, colar o seu visto, e você vem pra cá com visto de residente permanente. Esse foi o nosso processo, Antes você tinha essa pontuação e todo mundo ia pro mesmo pote. Se você, por exemplo, se você é um engenheiro e eu sou um profissional da saúde, todo mundo ia pro mesmo pote da pontuação. Então, se chamasse uma pontuação e nós dois batemos, nós dois seríamos chamados. Agora, eles estão focando em algumas áreas específicas. Então, se você é profissional da saúde, às vezes eles vão fazer uma chamada só para profissional da saúde, e você mesmo tendo a nota sendo engenheiro não vai ser chamado. Então algumas coisas estão mudando no processo, mas basicamente ainda é essa ideia de você fazer o seu perfil, ter uma certa pontuação, ver como você pode melhorar essa pontuação e torcer para você fazer parte do perfil que eles estão procurando ali, Se é profissional de saúde, se é engenheiro, se é usineiro hidrelétrico, o que for ali que eles estão procurando, eles vão chamar falantes de francês. Então, assim, depende muito da chamada do que eles estão procurando ali. E a nossa pontuação chamada foi tipo 490. E quando eles chamam específica de falantes franceses, cara, a gente já viu 300 e alguma coisa, 390 e pouco, tipo uma pontuação muito, muito, muito baixa, cara. Tipo, falou francês no nível que eles estão pedindo, foi chamado, assim, sabe? Uma coisa bizarra. A segunda pergunta também foi da Núbia, então foi se o nosso processo foi complicado, se a gente contratou alguma agência. Eu já respondi um pouco disso, mas eu tenho alguns elementos para acrescentar, Um deles é, assim, nosso processo foi mais complicado, porque, de novo, eu falei, a gente pegou o olho do furacão, o processo de pandemia. Quando a gente decidiu que a gente ia mudar para o Canadá, foi em abril de 2020, a pandemia tinha estourado fazia 30 dias. Então, querendo ou não, a gente acabou pegando exatamente essa época. E assim, gente, eu não conheço muito outros processos de imigração de outros países, mas o do Canadá é um processo relativamente mais simples, mais simplificado, porque é um país que tem muitos imigrantes chegando todos os anos, imigrantes de vários países, de várias origens, de vários lugares. Eu, pessoalmente, considero o processo de imigração do Canadá um processo de um país que quer ter pessoas vindo, assim, sabe? Não é um processo de imigração como alguns outros países que é extremamente difícil, assim, sabe? É um país que você sabe que a chance de você imigrar vai ser baixíssima. No Canadá tem várias oportunidades, então, como eu falei, depende, se você não se aplica ao processo de imigração direto, nada te impede de vir aqui e estudar, fazer uma pós-graduação, fazer um outro college, estudar em alguma outra faculdade, e aí você entra para esse processo de imigração tendo estudado aqui, porque estudar aqui te dá pontos nesse processo de imigração, entendeu? Então, ter um diploma canadense aumenta bastante a sua nota ali, sua chance de imigrar também. Se a gente fez sozinho ou a gente contratou uma agência, a gente fez sozinhos, tá? Foi uma opção nossa. Isso depende de inúmeras coisas. A primeira é se você tem o tempo de realmente sentar, estudar, ler muitas informações, ler o site do governo, que é um site que é inteiro em inglês, ou então inteiro em francês, então também depende do seu nível de inglês, do seu nível de francês. Mas assim, é possível fazer esse processo de imigração sozinho, só que você precisa ter certeza de que você vai ter o tempo e a dedicação necessária para fazer isso. E também depende, assim, se você pode, de repente, e quer pagar para alguém fazer esse processo para você, garantir que você tá fazendo isso da maneira certa, por que não fazer, sabe? Então também é uma opção para milhões de pessoas e funciona maravilhosamente bem, pessoas que trabalham o tempo todo com isso, Às vezes você pode chamar um consultor para 1 hora de conversa, porque o seu caso é um pouco específico. Por exemplo, você vai entrar no site do Canadá e do governo federal,
assim, a gente quer uma foto assim, assim, assim. Beleza, você tem que tirar uma foto assim, assim, assim. Só que às vezes eles pedem, você tem que ter 3 anos de trabalho tal jeito, em tal modalidade. Se a sua foge um pouco, você fala, e aí, o que eu faço? Eu não vou contratar alguém para fazer a consultoria do início ao fim, mas eu quero tirar essa dúvida sobre o meu trabalho, eu quero tirar essa dúvida sobre a carta do empregador. Você vai lá, chama um consultor, faz uma consulta de 1 hora, 40 minutos, tira a sua dúvida e segue, entendeu? Porque vai ter coisa que você vai ficar na dúvida, cara, não tem jeito. Não tem como seu processo ser perfeitinho, do começo ao fim, bater exatamente com o que eles estão pedindo, sabe? Vai ter uma hora que você vai ficar em dúvida, que você vai precisar de uma ajuda, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Então a gente fez o nosso processo sozinhos, mas tiveram 2 momentos ali em que a gente contratou um assessor de imigração pra gente tirar dúvidas em específico. Aí, assim como a gente fez, contratar um consultor de imigração para alguns momentos em específico ao longo ali da jornada pode ser uma opção super válida. E uma outra pergunta que eu queria responder também é essa pergunta da Raquel, que nos perguntou se a gente acha que a vida aqui no Canadá, assim, se ela está sendo como a gente achou que seria. E a gente já conversou sobre isso algumas vezes, acho que tem até um outro vídeo no canal de expectativa versus realidade, do que a gente achou dos primeiros 30 dias no Canadá. Depois o Lucas, né, responde a percepção dele sobre isso, mas eu acho que a gente já veio com muito, assim, a gente passava o dia, e eu acho que muitas pessoas que têm esse projeto Plano Canadá vivem da mesma forma, né? A gente passava o tempo todo pesquisando e vendo stories de outras pessoas que moravam lá, e vendo experiência, e vendo o lado bom e o lado ruim, o que as pessoas criticavam, o que as pessoas elogiavam do país. Então, assim, eu acho que até agora eu não tive nenhuma grande surpresa no sentido de, tipo, nossa, não achei que o Canadá ia ser assim de maneira nenhuma. É óbvio que uma situação ou outra ali, às vezes você não entende a dimensão daquilo, ou você acha que aquilo é mais ou que aquilo é menos do que você imaginava. A gente não teve nenhum, assim, nada nos foi negado nesse sentido por a gente ter chegado aqui. Até o banco, a gente teve uma experiência muito positiva com os bancos aqui até agora. Então, assim, no meu ver, o Canadá, assim, a vida no Canadá que eu imaginava que seria, tá sendo bem parecida com o que a gente tá tendo. Porque quando você vai migrar, você tem muito medo de tipo, não dar certo, ou das coisas não serem como você imaginava. Mas o Canadá tem sido muito maravilhoso com a gente, assim. E tem defeitos? Cara, com certeza. Assim como o Brasil, assim como todos os outros países do mundo. Mas, sei lá, eu tô muito, muito feliz porque a expectativa tá sendo bem próxima da realidade. Eu acho que a grande questão de estar sendo o que a gente esperava ou não, a questão é que a gente tem um perfil específico e a gente se programou para esse perfil. Então, por exemplo, a gente não veio para cá com criança. Então, cara, a gente não sabe qual a experiência de escola, a gente não sabe qual a experiência de uma criança se adaptar ao país. Somos só nós dois tendo que se adaptar, entendeu? Então a gente não depende, por exemplo, de uma criança. Se a criança não se adapta ao país, cara, o que você vai fazer? A gente ainda não usou hospital aqui, então a gente também não sabe como é que é essa experiência da saúde. E outra coisa é você vir com visto. Quando você vê a experiência de pessoas que não vieram legalmente, ou que não vieram com tal visto, ou, não, no meu caso deu tudo certo. Cara, não dá pra você basear a sua vida inteira no caso de alguém que deu certo, entendeu? Você tem que... Então, tudo isso muda muito. Como a gente já tinha se preparado muito pro nosso perfil, a gente já tinha visto como as coisas aconteceriam, a gente já tinha morado fora durante um tempo, então a gente já conhecia mais ou menos como as coisas acontecem nos Estados Unidos / Canadá, né? Então pra gente foi muito próximo do que a gente esperava, cara. Não tivemos grandes surpresas, tanto boas quanto ruins. Então a gente veio programado para esperar alguns meses até conseguirmos um emprego. Conseguimos antes do que a gente queria. Achei que não conseguiria tão rápido na minha área. Depois de ver que teriam várias barreiras, obstáculos, consegui na minha área. Então assim, é muito do preparo e você tem que analisar o seu perfil e você tem que buscar informações em perfis que batem com o seu, cara. Não adianta ver um cara solteiro, meio ilegal, que veio pra cá e achar que vai ser a mesma coisa que você, que vai vir com uma família, ou que fala inglês ou que não fala inglês. Muda tudo, cara. Então você tem que procurar o máximo de informações com o seu perfil pra não chegar aqui e ter alguma surpresa desagradável, né? E a última pergunta que eu queria responder aqui é essa pergunta em relação a Hamilton, né? Se a gente tá gostando da cidade, o que a gente tá achando. Assim, eu achei honestamente que Hamilton ia ser menor no sentido de, tipo, tamanho do que ela é na prática. Apesar de, comparado com uma cidade brasileira, ser considerado pequena, aqui no Canadá é uma cidade considerada grande, assim, sabe? Então ela é muito grande, maior do que eu achava, tem bastante parque, bastante coisa pra fazer,
Mas assim, eu acho que o fato de você ter ou não ter um carro afeta muito a sua experiência aqui, sabe? A gente não tem um carro ainda, então querendo ou não, a gente mora no centro, né? Então querendo ou não, a gente fica mais preso ali na região do centro. Mas se você tiver um carro, com certeza a experiência muda, porque tem várias coisas pra fazer, e não só em Hamilton, né? A grande região de Toronto ali, essa grande Toronto que envolve várias cidades, tem muita coisa pra fazer, sabe? Então se você tiver acesso a carro, se você e você tiver, de novo, né? Depende do perfil daquilo que você tá acostumado a fazer no Brasil. Tem muita coisa pra fazer, até no inverno. Isso é uma preocupação que muitas pessoas têm, né? Tipo, e no inverno, vou ter que ficar trancado 6 meses dentro de casa. Mas pelo contrário, eu acho que também é muito importante a gente se adaptar à cultura do país. Então, os canadenses fazem muita coisa durante o inverno. Pessoas que moram em países que tem neve fazem muita coisa durante o inverno. E, assim, a gente testar, experimentar ajuda muito na nossa experiência também, né? Pra gente não passar 6 meses trancado em casa. Então, assim, se você estiver disposto e quiser fazer bastante coisa na neve, etc., tem bastante coisa, sabe? Tem bastante experiência, mesmo que seja, sei lá, ir pra uma vinícola, beber vinho, ir pra um spa, sempre tem coisa ali dependendo do seu perfil, sabe? Mas Hamilton tem sido uma cidade que, sei lá, tá nos tratando muito bem até agora, assim, sabe? Eu acho que foi dentro, de novo, do nosso perfil, foi uma boa escolha pra gente. Hamilton é o que a gente tá pensando, assim, Hamilton é uma cidade maior do que a gente esperava, mas ao mesmo tempo não tem tanta coisa acontecendo, né? Isso é um Canadá no geral, assim, cara. Mesmo assim, teve a passeata de Natal agora nesse final de semana. No mesmo final de semana teve o que eles chamam de Super Bowl do futebol americano canadense. Vai ter uma apresentação do Cirque du Soleil, vai ter uma apresentação do Disney on Ice. Então, tipo assim, tem bastante coisa acontecendo, mas se você quiser para os grandes eventos, você vai ter que ir para Toronto ou para as cidades em volta ali, que também vão ter coisa acontecendo em volta. Isso que é legal daqui, porque é tipo a grande Toronto. Então, tem muita coisa acontecendo também em Kitchener, em Burlington, em Mississauga, em Toronto, Hamilton. Mas no geral é uma cidade que está agradando bastante a gente, assim, uma cidade mais tranquila, sem muito trânsito. A gente consegue, o ônibus, cara, os ônibus passam muito no horário certinho, assim, um atrás do outro, então é bem tranquilo de morar aqui. E é isso, gente, que separa essas 4 perguntinhas, que eu acho que eram perguntinhas que todas elas, né, na verdade, eu poderia desenvolver aqui, fazer um vídeo de 1h30 respondendo as perguntas, mas o que separa essas em específico, porque são perguntas que não só apareceram na caixinha, mas que já apareceram outras vezes pra mim, sabe? Que algumas pessoas já me mandaram em inbox, principalmente relacionada à imigração. E como eu não tenho muito conteúdo sobre isso ainda no canal, eu queria parar e trazer um pouco mais principalmente pra quem tem esse sonho de morar fora, mas às vezes não sabe exatamente se moraria no Canadá ou como funciona um processo de imigração. Então eu quis tirar um pouquinho aqui esse tempo pra responder com calma e realmente um pouco mais a fundo ali, aprofundar um pouquinho mais a minha resposta para essas perguntas, que são perguntas super válidas, super importantes, e deixar registrado aqui no canal para sempre que vocês quiserem acessar esse tipo de conteúdo. É isso, gente, eu sei que é um vídeo um pouquinho mais específico, um pouquinho mais nichado, mas agradeço muito para quem chegou até o final do vídeo. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, dado um pouquinho mais de informação de como foi o nosso processo e de repente inspirar um pouquinho o processo de vocês. Sempre que vocês tiverem dúvidas ou de repente alguma coisa específica ali, pode me mandar mensagem ou comentar aqui embaixo nos comentários, ou me manda lá no Instagram também, que eu sempre tô checando as respostas. E é isso, gente, muito obrigada, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!